O tema de hoje é decepcionado com Deus. Nós queremos falar para aquelas pessoas que se sentem decepcionadas com Ele por algum motivo e acabam se afastando da fé. Esse é um tema de enorme importância, é muito importante na vida espiritual das pessoas. Pode ser que você esteja decepcionado com Deus, como pode ser que alguém que você ama, alguém com quem você está próximo, esteja passando por isso, e você precisa saber o que falar para esta pessoa. Por isso, vamos tratar do tema decepcionado com Deus. Alicia, dê o seu alô para quem está conosco. Olá, bem-vindo aqui mais uma vez para falarmos das coisas de Deus, para darmos a palavra de Deus. Não esquece, se você gostar, dá sempre seu like, convida alguém para participar, divulga, porque nós estamos aqui única e exclusivamente para divulgar a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo maior, né, Vinícius? Isso mesmo. Bom, antes de começarmos, solta a vinheta. Conforme eu já disse, o tema é decepcionado com Deus. Alicia, e esse estudo é importante porque todos os estudos mostram que a principal razão para as pessoas abandonarem a fé cristã é a decepção com Deus. Mais de 60% das pessoas que abandonam a sua fé tem a ver com isso. Então, esse é um tema fundamental, porque bem mais do que a metade daqueles que se afastam do Evangelho de Jesus Cristo falam da sua decepção com Deus como a razão para isso. E outros que não entram na fé cristã não entram por causa do testemunho daqueles que ficaram decepcionados com Deus. Nós mesmos conhecemos várias pessoas que se afastaram da fé cristã por causa disso. Pessoas que você olha e diz, nossa, essa pessoa tem tudo para ser uma boa cristã, um bom cristão, e se afasta de Deus por causa disso. Eu já perdi a conta do número de casos assim. E o que fica claro é que isso acontece por falta de entendimento das pessoas do que é a sua relação com Deus. É uma questão de um discipulado mal conduzido. A pessoa não é discipulada corretamente e assume determinadas premissas na sua relação com Deus que não são verdadeiras. E eu começo falando que a premissa principal que essas pessoas usam vem da chamada teoria das trocas sociais. Se você estudar lá sociologia, etc., essa teoria diz assim: só é saudável manter os relacionamentos que valem a pena. Ou seja, aqueles relacionamentos cujos benefícios são maiores do que os custos. Quando os benefícios são maiores que os custos de uma determinada relação, essa é uma relação saudável, essa é uma relação que deve ser mantida. Então, eu devo manter o meu relacionamento com a Alicia se os benefícios que advêm da minha relação com ela forem maiores que os custos de manter a relação com ela. Isto parte do pressuposto de que toda relação tem custos e tem benefícios. Então, vamos pensar num homem que casa. Ele casa e ele imagina que vai obter benefícios dessa relação. Amor, carinho, cuidado, vai constituir uma família, e isso vai acontecer dentro da sua relação de casamento. Mas há determinados custos relacionados com isso. Ele vai ter, muitas vezes, que usar
parte daquilo que ele ganha para sustentar esta relação, esta família, ele vai ter que, eventualmente, aturar as idiosincrasias da sua esposa, como ela vai ter que aturar as dele. Ele vai ter que se limitar a ter uma mulher só na sua vida, porque se imagina que um casamento é monogâmico, portanto, o homem só vai ter aquela mulher, não importa as oportunidades que apareçam na frente dele para, por exemplo, ter algum outro relacionamento. Esses são os custos. Então, os benefícios precisam ser maiores que os custos para que a relação seja considerada saudável e deva ser mantida. Isso é o que essa teoria das trocas sociais defende. E as pessoas, isso está tão incutido nas pessoas, Alice, que as pessoas não conseguem raciocinar de outra forma. É assim que elas conduzem os seus relacionamentos. Então, por exemplo, vamos voltar à relação de casamento. Então, o casal se encontra. E, no começo, o primeiro benefício que vem da relação é a paixão. E a paixão é uma coisa tão forte que une as pessoas, é como uma cola. A pessoa está apaixonada, ela não consegue ficar longe da outra, ela pensa na outra o tempo todo. Quando ela está longe, ela sofre. Quando ela está perto, ela se sente bem. É um benefício enorme. A paixão gera toda uma motivação extremamente positiva. E muitas vezes a gente diz a paixão é cega, no sentido de que a motivação é tão positiva, é tão forte, que ela supera todos os custos. Às vezes, a pessoa amada demonstra uma série de questões. Vamos dizer, a menina está apaixonada pelo rapaz, e o rapaz demonstra que ele é machista e abusivo, e ela não enxerga isso. Ou ela acha que o amor dela vai mudá-lo. Isso é uma fantasia extremamente comum com as mulheres. Os sinais estão lá, mas a paixão é tão forte, os benefícios advindos da paixão são tão fortes que eles abafam qualquer custo. Por isso a gente diz que a paixão é cega. Só que aí as pessoas, por exemplo, se casam, digamos, e as coisas mudam. A paixão, com o tempo, diminui, quer por causa da intimidade, quer por causa do hábito, quer por causa da idade, seja lá por que motivo for, a paixão diminui. Então, o benefício atrelado à paixão diminui. A relação vai se manter se surgirem outros benefícios. E quais são os outros benefícios que, normalmente, uma relação de casamento traz? Amizade, a constituição de uma família, projetos comuns, compartilhamento de coisas, cumplicidade. Isso é fundamental num casal, cumplicidade de um com o outro e o outro com um. Eles formam um todo que, de certa forma, enfrenta o mundo, as dificuldades do mundo. Ora, isso tudo tem um peso enorme. E essas coisas, amizade, complexidade, etc., num bom casamento, eles não diminuem, como a paixão diminui. Pelo contrário, eles aumentam. Então, eles compensam a diminuição do benefício da paixão e continuam a trazer um benefício total que supera os custos. Os custos decorrentes de as pessoas não são perfeitas, às vezes mágoas se acumulam dentro da relação e os casamentos sobrevivem, mas muitos não sobrevivem porque essa equação não fecha. Os benefícios não ficam maiores do que os custos. A questão, Alice, está que as pessoas trazem
doutrina, esta ideia, este conceito para a sua relação com Deus. Elas pensam a sua relação com Deus com base na teoria das trocas sociais. Por quê? Porque é isso que elas estão acostumadas a fazer dentro do seu casamento, nas suas amizades, e assim, nas relações familiares e assim por diante. Aí elas pegam isso e transportam para a sua relação com Deus. Eu queria citar aqui um depoimento de um rapaz católico que abandonou a sua fé. Nesse estudo que eu vi, até para compor essa nossa live aqui, e havia vários depoimentos lá, eu achei que esse depoimento, em particular, é extremamente ilustrativo. Olha o que o rapaz diz. Eu orei, e as coisas nunca melhoraram. Ele estava lá com problemas, né? Que não vem ao caso aqui quais sejam. Na verdade, ficaram piores. E eu pensei, tudo bem, se Deus pode virar as costas para mim, também posso fazer o mesmo com ele. Isso é teoria das trocas sociais na veia, pura e simples. A relação, o custo está maior que o benefício, mas qual é o custo? O custo é me manter dentro do cristianismo, seguir as regras da religião, etc. E qual é o benefício que eu espero? Deus fazendo alguma coisa na minha vida. Se os custos estão maiores que os benefícios, eu corto essa relação. Então, mais detalhadamente, os custos. O que o cristianismo cobra de uma pessoa que entra nessa religião? Você deixar de lado certos hábitos, certos pecados de estimação, como a gente tem falado aqui até em outras lives, coisas que você não deve fazer. Você, por exemplo, vai ter como custo dar o seu dízimo, você vai ter como custo frequentar a igreja todo domingo. Então, se você esteja com preguiça ou não, você vai levantar domingo cedo para estar lá na igreja, sei lá que horas a sua igreja começa. A nossa começa às 9 da manhã. Tem que estar lá às 9 da manhã. Ficar a manhã inteira de domingo lá. Podia estar fazendo outra coisa, passeando, indo no parque, dormindo até mais tarde, etc. Isso é um custo. Dar o dízimo é um custo. Aquele dinheiro pode ser usado para outras coisas. Seguir aquilo que a Bíblia cobra, trabalhar na obra de Deus, etc. Esse é o custo. E o benefício? Salvação. Opa, se eu acredito em Jesus e sigo o que ele mandou, o caminho da salvação está aberto para mim. Isso é um enorme benefício. Mas eu também espero de Deus proteção, espero bênçãos. E se eu tenho uma percepção errada do que são esses benefícios, da proteção que Deus vai me dar, das bênçãos que Deus vai me dar, quando essas bênçãos não vêm, essa proteção não vem, igual o rapaz falou, ele olha e diz, o meu custo está muito maior do que o meu benefício, eu vou largar essa religião. Para que ela me serve? Qual é o erro nessa forma de pensar? As trocas sociais não traduzem o que deve ser a relação com Deus. E eu diria o seguinte, essa relação, essa teoria está errada, inclusive, em relação a muitos relacionamentos humanos. Você vê isso com clareza nas mães. O amor das mães, frequentemente, é incondicional em relação aos seus filhos. Você vai lá ver a visita na cadeia, nos domingos, as filas que estão na porta, grande parte são mães que vão visitar seus filhos. Os filhos são os maiores criminosos e as mães estão lá todo domingo para levar comida, para levar roupa, para levar conforto, para exercer o seu amor, porque para elas, aquela pessoa que está presa lá é o filho dela, é o garoto dela. O amor dela é incondicional. Então, não importa que nesta relação a troca não ocorra.
Aquele menino preso, aquele homem preso, não dá nada para ela. Ou, pelo contrário, só deu tristeza e decepção, porque ela sabe as coisas que ele fez. Mas o amor dela é incondicional. Então, nessa relação, as trocas sociais não funcionam. E não é só na relação de mães com filhos que as trocas sociais não funcionam, que essa teoria está completamente errada. Na relação com Deus também. É uma visão errada da relação com Deus que eu posso aplicar a teoria das trocas sociais nessa relação. Eu só fico com Deus se os benefícios que ele me der forem maior do que os custos. Gente, é preciso entender que a gente depende de Deus para sobreviver. Sem Deus tomando conta do universo e fazendo as coisas funcionarem, eu não estaria vivo. O ar que eu respiro depende de Deus. A minha vida depende de Deus. Essa não é uma relação que eu possa cortar. Eu posso cortar a relação com um amigo ou uma amiga se os benefícios estão menores do que os custos. Esse amigo, essa amiga não me interessa, aí eu vou e corto a relação. Como eu corto a relação com Deus? A Bíblia diz lá no Salmo 139, 7 a 13, que se eu mergulhar no mais profundo do mar, Deus vai me encontrar. Se eu subir no mais alto dos céus, Deus vai me encontrar. Aonde eu me esconder, Deus vai me encontrar. Foi isso que Jonas tentou fazer, Alice. O que Jonas tentou fazer? Deus disse: vai para Nínive pregar arrependimento. Jonas não queria ir para Nínive pregar arrependimento porque os assírios, que era o povo que vivia em Nínive, eram os inimigos de Israel. Então, ele não queria que aquele povo se arrependesse e ele não queria pregar lá de jeito nenhum. Deus mandou ele para o norte, ele pegou um navio e foi para o sul. O que aconteceu? Ele fugiu de Deus? Não, ele não fugiu de Deus. Deus o encontrou no navio e mandou uma tempestade. E aí ele acabou na barriga do peixe, etc. Essa é a história de Jonas. Leia lá o livro de Jonas, que é curtinho e é maravilhoso e fala sobre isso. Não há como fugir de Deus. Não é como um amigo que eu corto relações e eu não encontro mais. Ou se eu passar por ele na rua, simplesmente vou cumprimentá-lo, bom dia, boa tarde, e acabou. Todos têm experiência disso na vida. Mas com Deus não é assim. Eu não tenho como fugir dele. Eu não tenho como deixar de depender dele. Então, esse conceito de troca social, Alice, é completamente errado quando aplicado a Deus. O modelo da relação entre o ser humano e Deus que a Bíblia oferece é o modelo do Senhor com seu servo. Ela é baseada no poder de Deus, que é total e absoluto, e na dependência que nós temos total e completa de Deus. A gente não gosta desse modelo, porque a gente vive numa sociedade que a gente diz, não, a minha verdade tem que prevalecer, as minhas ideias precisam ser aceitas, eu tenho que ter liberdade. É isso que a gente acostuma ouvir, e a gente detesta essa ideia de que a gente tem uma relação com um ser que é Deus, do qual nós dependemos e que ele tem soberania total sobre nós. A gente não gosta. Por isso, muita gente não quer aceitar Deus. Por isso que há muitos ateus que simplesmente não ficam horrorizados com a ideia de haver um Deus. Eles não querem que Deus exista. É claro que isso não muda nada. Deus continua a existir, ele continua a depender dele, de Deus, mas a pessoa não quer aceitar isso. Então, quando você monta essa ideia de que você é um servo e Deus é o seu Senhor, que essa é a forma de se relacionar com Deus, as pessoas fogem. Alguns querem virar ateus, outros dizem, não. Na verdade, Jesus disse para a gente chamar Deus de Pai. Deus é Pai amoroso. Eu consigo romper a relação com o Pai se meu pai não for bom comigo.
Claro que Jesus disse para a gente chamar Deus de Pai e olhar para Deus como um pai, sentir o amor de pai. Mas ele não está dizendo que por causa disso Deus não tem soberania. Deus é um pai especial, porque não é da mesma forma como eu sou pai dos meus filhos. Eu não tenho soberania total sobre os meus filhos. Meus filhos não dependem de mim para viver, para sobreviver. Já dependeram, mas hoje não mais. É diferente. Deus é o nosso Senhor e nós somos servos. A Bíblia está cheia de referências sobre isso. Por exemplo, lá em João 12, 26, Apocalipse 22, 3 e 4. Servos não cortam sua relação com seu Senhor. Não existe isso. Na relação senhor-servo não existe. O benefício está menor do que o custo, eu vou cortar a relação. A Bíblia diz que não é possível. Então, quando as pessoas fazem isso, é porque elas não entenderam o lugar dela. É uma pretensão achar que você pode questionar Deus e, eventualmente, se afastar dele. Isso vai dar certo. Deus é muito paciente, porque tem muita gente que faz isso. E Deus não elimina essas pessoas. Ele tem paciência, porque Deus é bondoso e Deus é amoroso. E eu termino, Alicia, falando lá de um texto que está lá em Jó 38, 4 a 6. Jó é um exemplo na Bíblia de sofrimento, é um exemplo na Bíblia que a relação com Deus, os custos ficaram altíssimos em relação aos benefícios. E lá para tanto, Jó questiona Deus e diz, por que eu estou sofrendo assim? E aí Deus responde, mostrando qual é o tamanho da pretensão de quem o questiona. E ele está falando com Jó. E ele diz assim, onde você, Jó, estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe. Quem marcou os limites das dimensões da terra? Talvez você saiba. E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Então, o que Deus está dizendo para Jó, nessa linguagem figurada de construção, é: quando eu criei o universo, Jó, onde é que você estava? Você estava lá para me ajudar? Você estava lá para me orientar? Não, você não estava. Você nem havia hipótese naquele momento de você nascer. Você veio muitos anos depois. Você veio bilhões de anos depois. Quem é você para me questionar? Alicia, suas reflexões sobre isso. Muitas coisas, né, Vinícius, nesse tema aqui, muitas coisas diferentes. Eu acho que, primeiro, assim, a gente é muito educado, educado no sentido de ser educado, né, de aprender, né, que essa relação com Deus, e eu acho que isso foi feito para facilitar, e também porque Jesus fala de Abba, Pai, né, enfim, ele é o Filho, né, dessa relação com Deus como uma relação de pai e filho. Então, se você, por exemplo, tem um pai e uma mãe sem grandes problemas, né? Enfim, nem estou falando aqui de um pai violento, etc., ou de uma mãe violenta, ou difícil, ou brava, enfim, falando que é um pai normal. Então, não tem um pai amoroso, que às vezes é bravo, mas é um bom pai. Você sabe que você bate o pé, faz biquinho, dá uma brigadinha e você consegue algumas coisas. A questão é que é isso, exatamente. Então, eu vou começar do fim para o começo do que você falou. Quando a gente está falando da relação com Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. A relação com Deus não é uma relação com o seu marido, com a sua esposa, com o seu melhor amigo, com o seu chefe de trabalho, né? A relação com Deus não é, no final, uma relação entre pai e filho no sentido humano que a gente está acostumado, né? Porque os filhos têm grande ingerência sobre o pai. Você mesmo citou que o amor de uma mãe é incondicional, e assim, no humano, isso significa que muitas vezes as mães cedem
Os pais cedem, mesmo que aquilo não seja bom para os seus filhos, eles sabem que não é bom, mas pelo amor deles, eles cedem, porque é muito difícil dizer não e tal. Só que Deus é o Senhor do universo, Deus é acima de todas as coisas, né? Deus é uma coisa grandiosa, maravilhosa, que tem um poder incrível. E ele sabe sempre o que é melhor para você. E ele não abre mão disso, porque ele te criou e ele tem um projeto para você. Ah, não gostei. Ah, sinto muito, né? Quando você diz, eu queria um pouco explorar um pouco isso que você fala, de não há como cortar a relação com Deus. Quer dizer, eu estou entendendo quando você fala isso, Vinícius, que não há como cortar num significado maior, né? Deus é o criador do mundo, Deus é o criador do ser humano e, ao fim e ao cabo, você está ligado a Deus, mesmo que você não queira ligado. Mas eu queria que você separasse um pouquinho, explicasse um pouquinho melhor isso, que é assim, aqui nos seus 90 anos de vida aqui na Terra, você pode sim cortar suas relações com Deus, no sentido de que você não participa da relação. E se você não participa da relação, Deus também vai ter com você uma relação mais distante, de menos cuidado, entendeu? Então, assim, eu não espero nada de Deus, não peço nada e também não dou nada. É uma relação um pouco, vamos dizer assim, fria, O que né? é Eu queria pior, que você né? diferenciasse um pouquinho. Mas eu queria que você diferenciasse um pouquinho. Uma coisa é, quando a gente fala assim, não há como cortar a relação com Deus, eu queria que você explicasse um pouco isso melhor, assim, numa questão maior, espiritual. Tem gente. Mas aqui no dia a dia, na Terra, você corta assim e você fica sem uma palavra, duas palavrinhas que você falou muito, proteção e bênção. Eu não quero falar em salvação, porque a salvação a gente só sabe depois que a gente morrer. Então, na trajetória da pessoa, pode acontecer muitas coisas e ela pode, no final, estar salva sim, mas Alice, ela vai perder proteção e bênção aqui. vamos explicar isso aí pegando um caso extremo. Explica melhor. A pessoa chega e diz assim: Deus não existe. O que é que ela está querendo dizer? Para mim, eu acho que Deus não existe. E tem gente que leva isso a ferro e fogo. Só ao mundo material, Cada um com não suas há opções. mundo espiritual, não há nada. Então, eu corto a minha relação de tal maneira que eu digo que Deus não existe. Para pegar uma referência humana, vamos imaginar um filho cujo pai é tão ruim, fez tanta barbaridade com ele, ou com ela, filha, que o filho ou a filha chega e diz assim: meu pai não existe para mim, eu não tenho pai. Ou elege um outro pai. Outro dia, um sobrinho nosso elegeu a gente como padrinhos deles, porque os padrinhos reais desse sobrinho não deram bola para ele, ele ficou, pô, não tenho padrinho na vida, então eu quero que meu tio Vinícius e a minha tia Alice sejam meus padrinhos. Então ele cortou os padrinhos verdadeiros dele, da vida dele, e trouxe outros padrinhos. Então tem gente que faz isso com Deus. Meu pai, Deus, não existe. Eu não quero. E o pior, às vezes a raiva de Deus é tanta que o cara diz assim: eu não quero que Deus exista. Eu não estou nem discutindo se Deus existe ou não. Foi aquela que eu já citei aqui, aquele debate entre um cristão e um ateu, que o cristão perguntou para o ateu: que provas você precisaria ter para você acreditar em Deus? O cara disse: nenhuma, porque eu não quero que Deus exista. Então, ele cortou Deus de tal forma que ele não é que Deus só não existe para ele, ele não quer que Deus exista. Agora, não importa o que a pessoa pense a respeito de Deus, Deus existe. Não importa o que a pessoa pensa a respeito de Deus, Deus tem soberania sobre essa pessoa. Então, ela pode romper os laços dela com Deus, mas os, ela pensa que esse rompimento existe, mas a soberania de Deus continua a existir, porque Deus existe e Deus é soberano sobre a vida dessa pessoa. Então, ela não rompe a relação com Deus, ela pensa que rompe, mas ela não rompe,
Por quê? Porque a soberania de Deus sobre ela continua a existir. Porque não é a vontade dela que faz que Deus não exista. Tá certo? Então, é nesse sentido que eu falo. E se Deus quiser intervir na vida dessa pessoa, como ele interveio na vida de Jonas, E o fato ele vai intervir. E a pessoa vai dobrar o joelho e vai cedo ou tarde ter que reconhecer a soberania de Deus, como Jonas teve que fazer. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, é diferente de um amigo, que eu rompo a relação com ele, ou mesmo um pai, que é horrível, que eu rompo a relação com ele, não falo nunca mais com ele, não quero mais saber dele, não me interesso por ele, e aquilo não tem um efeito maior na vida, a menos Eu de... gosto dessa coisa de sempre deixar claro, Vinícius, que a gente tem uma postura que é o seguinte: sempre, tudo que a gente fala, você escolhe ou não. Estar com Deus, ser cristão, é uma escolha no dia a dia, na sua vida. O que vai acontecer é uma coisa diferente, mas você está escolhendo, é sua escolha, né? Mas nesse caso da história que você está contando, né, tem algumas coisas assim para a gente pensar. Primeiro, toda relação tem custo. E com Deus não seria diferente, né? O que seria diferente é o que ela te traz, como ela funciona. Por exemplo, Deus, amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, traem uns aos outros. Deus não te trai. Você pode achar que ele não está com você, mas ele não está te traindo. Ele tem um relacionamento com você sempre muito claro, né? Segundo, sabe uma coisa que quando você contou a história que me dá uma sensação? Que ele poderia estar a um passo da mudança quando ele rompeu, porque a gente não sabe nada, né? Como é uma relação de troca, você estabelece limites para troca. Pode ser que a vida dele estivesse assim a um fiozinho de sofrer uma grande transformação. Aí você pode dizer, Alicia, mas não sei. Eu acho, a minha vida já sofreu várias transformações, né? A gente nunca sabe quando ela vai acontecer de verdade. A gente se prepara, a gente se habilita, mas a gente não sabe. A gente não sabe. Nem quem acredita em Deus, nem quem não acredita em Deus. Não tem ninguém aqui com bolinha de cristal de verdade, gente. Olha, vai acontecer isso daqui a 10 minutos na sua vida. Você não sabe, você sai na rua e você pode ser atropelado, você pode pegar Covid, você pode ganhar um presente, sei lá, tem tantas coisas que acontecem na vida em 10 minutos que a gente não sabe. Então, e o que me traduz essas duas coisas? Uma certa arrogância. Eu Sim. me relaciono com Deus, mas não tem custo, se eu não estiver com ele, tudo bem. Então, assim, se você acha realmente que, porque seus pedidos para Deus, a sua expectativa, o seu desejo de mudança, de bênção, de proteção, não vem ocorrendo, e você acha que tudo bem, então tchau para você, Deus, você não tem uma boa relação com Deus, você não entendeu bem como é que é essa relação com Deus. Por isso que eu acho que o que a gente tenta fazer aqui o tempo inteiro, Vinícius, é falar um pouco de como essa relação com Deus ela pode ser melhor. Porque às vezes você acha que está se relacionando com Deus, mas você não está olhando para as orientações bíblicas, tem muitas. Você não está prestando atenção se Deus está falando aqui com você, porque algumas você não quer ouvir, então você tem um ouvido seletivo, né? Então, assim, é muito difícil de saber. São coisas, é uma relação de enorme complexidade, porque você é um ser humano, uma formiguinha desse tamanhinho, num relacionamento com um ser supremo, dono do universo, que criou todo o universo, dono no sentido, né, de criador do universo, entendeu? E aí você quer ficar ali de igual para igual e dizer, eu faço o que eu quero e eu imponho a relação. Aliás, eu diria, Vinícius, fazer uma analogia aqui exagerada, que esse tipo de relação eu imponho, e se você não atende a minha demanda, Deus, é porque você não entendeu que aqui quem manda sou eu e não você, quem define, ao fim e ao cabo, essa relação sou eu, ser humano, é uma relação meio abusiva, porque se você fizesse isso com uma mulher,
se você fizesse isso com um filho, se uma mulher fizesse isso com um homem, porque as relações também podem ser abusivas de mulher para marido, não se iludam, porque isso também existe, claro, num grau muito menor de violência, etc, etc. Mas é uma relação abusiva. É a relação onde você é o centro de tudo e tudo tem que girar ao seu redor. Gente, alô, Deus não funciona assim. Se a sua relação hoje está baseada no fato de que você fica dizendo para Deus: olha, estou te mandando um monte de pedido, estou te dizendo como eu quero que você atue na minha vida e você não faz nada, para tudo. Porque em algum momento, provavelmente, você vai viver uma situação muito parecida com a desse rapaz. Se vai falar, não faz nada que eu quero, então não quero mais, entendeu? Então, assim, eu acho que essa fala aqui, esse tema que o Vinícius trouxe para a gente, ele é muito importante nesse sentido. Dá uma olhadinha para ver como é que está a sua relação com Deus, porque é uma relação e ela tem critérios estabelecidos. Por exemplo, na nossa relação do dia a dia, eu posso gostar ou não gostar, mas tem critérios estabelecidos. Alguns eu gosto mais que outros. Tem coisas que por estar com o Vinícius, ele tem uma característica de personalidade, ele tem uma forma de pensar o mundo, e a gente tem atritos. Mas atritos são saudáveis, a gente, né? Não é uma relação humano-Deus, é uma relação aqui, a gente tem como, não deu isso aí, não rola, não sei o quê. Com Deus é mais complexo. Como esta fala com Deus é uma coisa bem mais complexa, bem muito espiritualizada, você precisa estar muito disponível para ouvir, você precisa seguir as coisas que foram deixadas Alência, como orientação. Alêcia, aí eu acho que o fundamental é o seguinte, resumindo toda essa discussão. Quando você fala de uma relação marido e mulher, você está falando de uma relação entre iguais. Quando você fala de uma Sim, relação entre pai e filho, também, embora quando o filho é pequeno, o pai, haja uma. o pai domina o filho, o pai manda no filho, mas a relação é entre iguais. Os filhos têm direitos iguais aos pais. Nós estamos falando entre amigos ou amigas, é uma relação entre Mesma iguais. coisa. Mas quando você está falando com Sim. Deus, a relação não é entre iguais. Deus é o Criador e você é criatura. Ó, Você depende dele para viver. Então, não vá para Deus com o conceito de que você está lidando com Deus numa relação entre iguais. Esse rapaz que eu dei o exemplo, a fala dele, a última frase é assim: se Deus pode me abandonar, eu posso abandoná-lo também. Se ele pode virar as costas para mim, eu posso virar as costas para ele. Oi, você não pode virar as costas para Deus. Deus é o dono do mundo. O mundo funciona a partir dele. Você não tem como virar as costas com Deus. É igual o Salmo diz: se eu descer no profundo do oceano, ele está lá. Se eu subir no alto dos céus, ele está lá. Se eu entrar numa caverna, ele está lá. Se eu entrar debaixo da cama, ele está lá. Aonde você estiver, Deus está. Essa é a diferença. Não é uma relação entre iguais. Não tente construir uma relação com Deus como você vai dar constrói com a certo. sua mulher, com seu amigo, com seu pai, com seu filho. Deus não é o seu amiguinho, Deus não é o seu esposo ou a sua esposa, Deus não é o seu pai nesse sentido, né? Ele tem características de pai, mas ele não é como seu pai humano. Você depende de Deus para tudo. Você é criatura de Deus. A soberania de Deus é absoluta. Não há nada no universo que possa parar Deus. É diferente. Então, esse é o grande erro. As pessoas são mal discipuladas e elas vão para Deus com uma relação, com uma ideia de relação que não existe. Você pode dizer, mas eu não quero esta relação em que eu sou servo e ele é senhor. Ok, você rejeita, você pode virar ateu, você pode querer que Deus não exista, você pode querer um monte de Você coisa, pode qualquer coisa. mas isso não vai mudar a realidade. Deus existe, Deus é soberano, Deus criou o universo, você depende dele para tudo. Você pode fazer que nem avestruz e enterrar a cabeça na areia. Eu não quero essa relação, mas isso não muda a realidade. Esse é o fato. Então, Então, então eu eu acho acho que que essa é é a isso. conclusão. Esta é a conclusão.
olha para Deus como Sim. seu Senhor, não olha para Deus como seu igual. Deus tem Ah, coisa. Deus é amiguinho. Que horror de gente que Deus eu vejo. Não, estou falando com Deus, meu amigo. Não, Deus não é seu amigo, Deus é Deus. é Porque não está nesse nem no sentido. mesmo. Você até Como pode fazer ter uma isso? relação de amizade com ele, como Abraão teve. Deus fala, Abraão, meu amigo, Sim, mas mas Abraão deu não uma é crescida. igual a relação que você tem com um grande amigo seu, aquele amigo que parece seu irmão ou amiga que parece sua irmã. Não, não é. Deus é diferente, Deus é soberano. Aceite isso. Quanto mais cedo e mais fácil você aceitar isso, melhor será a sua relação com Deus. E é isso que a Bíblia explica. E é isso que o exemplo de Jó mostra, e é isso que o exemplo de Jonas mostra. E até Jesus, quando estava aqui na Terra, né, quando estava vivendo uma vida humana, falou: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu não quero isso que eu vou sofrer. Ele falou, mas ele disse: Mas, sobretudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Ele se rendeu à soberania de Deus. É isso que nós temos que fazer. Bom, se você gostou deste nosso vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, porque queremos, sobretudo, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Alice, obrigado por dividir aqui a bancada comigo. E para você que está conosco, nos acompanhou aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, amém.